Vamos abrir as nossas Bíblias em um salmo muito conhecido, o Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Este eu acho que é um dos salmos, o Salmo 91 e o Salmo 23, eu acho que são um dos salmos, não é, que mais são lidos, que mais são declarados. Mas o Salmo 91, ele é cheio de promessas. Mas para essas promessas se cumprirem na nossa vida, há um senão nela, um porquê, que nós temos que fazer para que essas promessas, elas sejam manifestas na nossa vida. Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, meu Deus, agradecendo a Ti, Senhor, por essa presença, Pai, que nós já vimos, Senhor, manifesta hoje aqui, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, usar a minha vida, Senhor, que não seja Senhor, a minha pessoa, Deus, a falar, Senhor, mas que seja o Espírito Santo, ó Deus, através da minha vida, que ao abrir da minha boca, Senhor, seja a ministração do Espírito Santo, que nós possamos receber, Senhor, a porção que vem de Ti, Senhor, que vem do Teu altar, que Tu possas me usar, ó Deus, para passar a palavra, Senhor, da forma como Tu queres, ó Pai, não da forma como eu quero, que possamos ser ministrados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, ainda nesse início de ano, para que nós possamos, ó Deus, termos um ano diferente, ó Deus, do que foi, Senhor, 2025. Eu clamo pela Tua presença, Senhor, sobrenatural, aqui, Senhor, na ministração da palavra, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento, ó Pai, dando luz, ó Deus, à nossa mente, Senhor. Eu declaro toda a mente cativa, a mente do Espírito Santo. Eu declaro toda a mente aberta à palavra, o coração quebrantado à palavra de Deus nesse momento. Toda distração, tudo aquilo, Pai, que possa vir, Senhor, tentar roubar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, roubar, ó Deus, a Tua presença, Pai, que os Teus anjos, Senhor, estejam aqui, ó Deus, neutralizando. Dá ordem, ó Deus, aos Teus anjos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Hoje eu vou falar sobre sombra. A sombra, ela tem vários significados. Sombra é uma coisa interessante. Há crianças que têm medo da sombra. Porque eles vão andando e a sombra vai atrás. E eles não conseguem, até eles terem um entendimento, não é, do que é uma sombra, eles vão andando, vão fugindo e a sombra continua atrás deles. Até que eles percebam que aquilo é um reflexo, não é, da imagem deles, aquela sombra. A sombra é algo que você vê, mas você não tem nitidez do que é na realidade. Até você se aproximar do objeto e você perceber o que é na realidade aquilo. Mas nós temos uma percepção do que aquela sombra quer nos mostrar. Nós vemos algo que não é nítido, mas nós temos a noção do que aquilo é. Há vários tipos de sombra. A sombra que nos traz paz e as sombras que não nos traz paz. A sombra que traz agitação, a sombra que traz calmaria. E hoje nós vamos ver esses dois tipos de sombra. A sombra do onipotente e a sombra humana. A sombra que nos traz muita confusão, a sombra que nos traz agitação. Nós vamos ter hoje a percepção em qual sombra nós devemos estar. O significado da sombra. A sombra significa a área escura criada quando um objeto bloqueia a luz. Mas também tem sentidos figurados como uma silhueta, um vestígio de algo, uma sombra de dúvida. Uma pessoa que segue alguém constantemente. Aqui nós vemos as crianças, não é? Que há filhos, igual a minha filha, era mesmo uma sombra. Todo passo que eu dava, a criatura estava atrás de mim. E nós usamos muito essa expressão, não é? Quando os filhos são muito agarrados aos pais, não é? É minha sombra. Um fantasma ou até um lugar de proteção, como a sombra de uma árvore.
pode ainda referir-se a tons escuros em arte ou cosméticos. Isso aqui as mulheres conhecem bem, não é? Esfumaçar, e ali para dar sombra aos olhos, aos lábios, não é? Há também essa sombra. Metaforicamente, há um estado de ignorância, um defeito, algo que não é nítido. Agora vamos imaginar, há quem gosta de estar no sol, não é? Quando vai à praia, mesmo assim, não é sempre a uma altura do dia que a gente procura o quê? A sombra do chapéu de sol, não é? Imagina então um dia ensolarado, um dia abrasador, daqueles em que o calor parece sufocar a gente, parece que a gente não consegue nem respirar. Todos procuramos o quê? Procuramos uma sombra, um local fresco, procuramos algo que nos refresque, algo que corte a força do calor. Vivemos em um mundo de incertezas, onde muitos procuram os bens materiais, procuramos resolver as coisas à nossa vontade, andamos sobre influências ou ideologias, e a nossa vontade, ela traz algo a nós que é cômodo, é confortável. Porque quando nós estamos segundo a nossa vontade, desde que alguém não venha, não é, nos incomodar, não venha nos chamar atenção, é cômodo para nós. Está bem. Agora, quando algo vem e nos chama atenção, nos confronta, que é o que a palavra de Deus faz, porque essa palavra vem e ela não nos traz confronto, ela não traz correção à nossa vida, ela não traz crescimento. Por isso nós precisamos da palavra, nós precisamos desse confronto da palavra. Só que quando a palavra nos confronta, a nossa vontade, ela é incomodada. Aí nós saímos daquele lugar tão cômodo, tão bom. Como o nosso pastor pregou na semana passada, sobre o livre-arbítrio. E é aqui, não é, que faz a diferença. Ficar na comodidade da nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. No entanto, o Salmo 91, ele apresenta-nos um convite para uma segurança que não depende das circunstâncias externas. Não depende do nosso sofrimento, não depende dos nossos achismos, não depende da nossa boa vontade, não depende de nada, circunstância nenhuma externa. O segredo não está em saber o Salmo 91. Termos ele, que isso é uma coisa extremamente comum. Eu vim de uma família católica, muito católica, e meu pai tinha constantemente a Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91. Isso não vai adiantar de nada para nós. E a gente ler e saber o Salmo, decor, ajuda. Ajuda quando? Quando você vai orar, quando você vai pôr o Salmo em prática. Quando você vai colocar a palavra em prática, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. E não adianta sabermos o Salmo, decor e salteado, se nós não vivermos essa palavra. Nós temos sempre que lembrar, a palavra é vida. Quando nós falamos um com o outro, depende da palavra que nós lançamos na vida um dos outros, nós vamos deixar a pessoa alegre ou vamos deixar a pessoa triste. Então, essa palavra ela é o quê? Ela é viva. Ela traz reação em quem ouve. Nós precisamos refletir se estamos habitando ou visitando o compromisso da intimidade. Porque nós vamos ver que existe a sombra do onipotente e existe a nossa sombra, a sombra do homem. Precisamos distinguir essas duas sombras. E para alcançar a sombra do onipotente, nós precisamos estar conectados com o Pai. Precisamos refletir se estamos habitando ou visitando a presença dEle. Nós estamos habitando nele
ou nós estamos habitando em nossa vontade? O versículo ele começa com uma condição. Aquele que habita. Não é aquele que faz passagem. Não é aquele que só vai lá quando a coisa aperta, mas não. É aquele que habita. Na língua original, habitar significa estabelecer residência, permanecer. Nós precisamos permanecer no Senhor. Precisamos estabelecer essa residência nele. A promessa não é para quem apenas visita essa presença. Visita a igreja de vez em quando. Ou corremos a Deus quando a coisa aperta, quando as emergências vêm, quando nós sentimos que já não há fôlego para poder respirar, como eu disse no começo, o calor abrasador vem, você precisa de um refrigério. Não, tem que ser permanente. Não tem que ser só visita quando nós necessitamos. O habitar significa morar, fazer residência, ter intimidade diária. Aqui, a maior parte somos casados, não é? Nós habitamos com quem? Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, certo? Há uma habitação, há uma intimidade. Então, nós sabemos os gostos do nosso marido, dos nossos filhos, das cores que eles gostam, a comida. Por quê? Porque nós criamos intimidade. Nós não estamos de passagem, de vez em quando, olha, senta aqui comigo, vamos conversar. E quando a pessoa começa a falar, você fica... E mesmo assim, é curioso. 25, já vai fazer 30, né? Foi há 5 anos atrás, que esse ano fazemos 30 anos de casado. Há 5 anos atrás, quando completamos 25 anos de casado, eu descobri que meu marido não gostava de vinagre. E comeu, durante 25 anos, vinagre na salada, e muito vinagre, já dizendo para vocês que eu adoro vinagre. Então, você está vendo, mesmo você habitando, mesmo você tendo intimidade, ainda há coisas que escapam. É por isso a importância da intimidade, do buscar, do estar perto. Perto de quem? Perto do Espírito Santo de Deus. Ele é que faz a nossa ligação com o Pai, com Jesus. É nele que nós devemos habitar, é nele que nós devemos buscar a nossa intimidade. A proteção bíblica deste salmo é um estilo de vida, é uma dependência contínua de Deus. É habitar, é continuar, não é vou e volto, não. É estar nele. Jesus reforça esse conceito em João 15:4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus aqui ele diz, estai em mim e eu em vós. Mas para ele estar em nós, nós precisamos estar em quem? É nele. Não é na nossa vontade, não é do vez em quando, não é se me apetece, não. É estar sempre nele. Muitos cristãos tratam o esconderijo do Altíssimo como um hospital de emergência. E a igreja não é um hospital. A igreja é um lugar de salvação. É um lugar de adoração. O hospital, para cura, uma igreja, como muita gente olha, tem que ser uma consequência daquilo que nós viemos fazer ao Pai. Quando nós estamos nele, nós somos curados, nós somos libertos, somos restaurados, somos transformados. Não adianta nada nós sermos curados, tudo isso, sermos restaurados a nossa vida toda ali. E a gente estar longe dele. Não isso que ele quer. Ele quer a nossa alma, ele quer a nossa salvação.
Por isso a igreja não pode ser um hospital, que a gente só vem quando nós estamos doentes, quando nós estamos em crise, quando a coisa aperta, e eu vou correr lá, a pastora vai orar, o pastor vai orar, todo mundo vai fazer uma movimentação, a situação vai mudar. Não, não pode ser. Não pode ser. Tem que ser um lugar de residência, que independentemente do que acontecer, Ele está conosco. O perigo de habitar na sombra das vontades humanas, ela pode nos afastar bem longe da sombra do Onipotente. E essa sombra humana, ela é diferente da sombra do Onipotente, que é a sombra das nossas vontades, das influências, as nossas inclinações, opressões da sociedade, as consequências das nossas escolhas, da vontade de terceiros sobre a nossa vida. Nós ficamos expostos, ficamos frágeis, vulneráveis, porque nós não estamos firmados, nós não estamos habitando em Jesus. Porque quando nós estamos habitando nele, a palavra já diz, nós temos que andar por o que nós cremos, não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós vemos coisas agradáveis. Muitas vezes não, sempre vemos coisas agradáveis. Porque o mundo, ele oferece muita coisa agradável. Nós ouvimos muita coisa agradável. E nós andamos o quê? Expostos à vontade do mundo, à vontade dos terceiros. Se dizem que eu estou fazendo bem, nossa, uma sombra boa, está agradável. Se no outro dia a pessoa não está bem, ela chega e me critica e fala algo que dói, pronto, essa sombra perdeu-se. E eu estou aonde? Torrando no sol. Então nós temos que saber diferenciar a sombra de Deus e a sombra humana. A sombra que nos traz distração, a sombra do problema, a sombra da dor, do cansaço, a sombra da nossa autossuficiência. Muitas vezes estamos a precisar de ajuda e não pedimos. Ou vamos pedir em lugares errados. E o Senhor convida hoje que nós estejamos no centro da vontade dEle. Que nós busquemos a ajuda nele, na presença dele. Em Romanos 8:6, a Bíblia alerta que a inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em Colossenses, não me recordo bem, acho que é Colossenses 1:3 ou é 3:1. Que diz que a nossa mente ela tem que estar pensando no que é do alto, não no que é do baixo. Nós temos que estar a declarar a palavra, que a palavra vem do alto. Não está declarando os nossos problemas, as nossas amarguras. É bom desabafar? Sim. Desabafou, colocou tudo para fora, acabou. Arruma e começa a declarar a palavra. Começa a declarar a vida sobre a tua situação. Porque se nós continuarmos a buscar a vontade da nossa alma, da nossa carne, ela traz morte, não traz vida. A sombra da aprovação humana, nela nós vivemos a tentar agradar aos outros. Mas essa sombra, ela é curta. Quando o sol muda de posição, quando as pessoas, como eu disse ainda há um bocadinho, quando as pessoas mudam a sua opinião sobre nós, o que acontece conosco? Ficamos queimados pela rejeição. E a rejeição é algo que magoa demais. A rejeição deixa uma pessoa fraca, deixa uma pessoa que ela não vê expectativas, que tudo para ela não vai correr bem, tudo para ela é mal. A rejeição, ela trava uma pessoa, não é só o medo. A rejeição, ela coloca a gente a olhar para o próximo, sempre com desconfiança, sempre com dúvida. A sombra da dúvida. Em Jeremias,
17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra ela é clara: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso é um chamado do Senhor para nós, para que nós tomemos cuidado na nossa vontade, na vontade do que estão ao nosso lado, porque essa vontade nos afasta do Pai. Se nós andarmos da vontade dEle, a sombra dEle é refrigério para a nossa alma. A sombra do homem traz ansiedade, traz cansaço espiritual, frustração, pois o braço humano ele é falível, como nós vimos aqui nesse versículo. Ele é falível. Vai haver um momento que não vai ter estrutura para aguentar. Que nós não tenhamos força no nosso braço, como eu hoje que já não tinha força no braço, mas é para aguentar pelo peso da glória do Senhor. Que nós nos prostremos com o peso da glória dele, não com o peso do que o homem põe sobre nós, o jugo que é nos posto. Estar fora da sombra de Deus é estar desprotegido contra as setas que voam de dia. E são muitas setas. São muitas setas. Seta na mente, nos sentimentos, setas nas nossas finanças, na nossa saúde. E se nós não estivermos embaixo da sombra de Deus, nós estamos expostos a sermos alvo dessas setas. O perigo das sombras falsas é constante em nós, dependendo daquilo que nós ouvimos. Porque muitas vezes nós ouvimos as coisas e nós vamos na influência. E essa sombra da influência, nós vemos isso nas redes sociais, os influencers das redes sociais de hoje. As pessoas vão quase como gado. Tudo segue aquela influência. Tudo segue aquela sombra de que tudo é bonito, de que tudo é muito interessante. Faço vídeos atrás de vídeos. Há uns que sim, nós aprendemos muito da palavra. Nós vemos sim, muita coisa boa, mas uma grande parte não é. É uma influência de uma moda, de uma roupa que vamos todo mundo usar, de um perfume vão todo mundo pôr. Então nós temos que tomar cuidado com essa sombra dessas influências. Essas sombras chegam a um ponto que ela vai ser uma sombra que já não traz nada para você. E você volta para onde? Para o vazio. Você volta para onde? Para a angústia, para a tristeza. Afinal, eu ponho essa roupa, mas não me está bem. Por quê? Porque a outra que faz a influência é magricela, feito sei lá o quê. Tem um cabelo maravilhoso, cheio de filtro na cara. E você faz por você e você vê, não, eu não fiquei assim. É uma sombra vazia. É uma sombra que traz um vazio na alma, traz uma ansiedade dentro de nós. Nós precisamos descansar na sombra que nos traz refrigério. Um exemplo bíblico de um homem que andou na sombra da vontade do povo, ele não andou na sombra dos influências, porque naquela altura não existia. Temos que ver, não é, os contextos da palavra, né, com os nossos dias. Foi Saul, o rei Saul. Em 1 Samuel 15:24, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O que acontece muitas vezes, está todo mundo fazendo, se eu não fizer, eu não vou ser aceite. Se eu não usar, não
não vou estar encaixando naquele grupo, porque todas já estão fazendo, todas já estão usando. Mas nós não somos todas. Os homens, vocês não são todos. Nós somos um povo eleito, um povo chamado. Nós somos aqueles que o Senhor resgatou. Ele foi à cruz por nós, não foi para a gente seguir uma influência, não. É para seguir a influência dEle. É para seguir o Espírito Santo dEle, que traz vida, que renova cada dia a nossa mente. Amém? A consequência que Saul sofreu foi a perca da paz. Lembra que depois foram buscar Davi, não é para cantar, para acalmar os espíritos que havia nele. Ele perdeu o reino dele e a principal coisa da vida dele que ele não podia ter perdido, ele perdeu a conexão com Deus. A consequência dele foi, perdeu a conexão com Deus, perdeu a paz, perdeu o reino dele. E o que nós hoje estamos dispostos a não perder? O que nós estamos dispostos a não perder? A pergunta foi um bocado inversa, né? Mas o que nós não estamos dispostos? É melhor andar na sombra das nossas vontades, fazendo aquilo que nós achamos que nos dá prazer, nos dá um breve alívio, ou nós queremos estar na presença de Deus? Porque nós temos que fazer uma escolha, aquilo que o pastor pregou domingo passado. Ou nós estamos com Deus e fazemos aquilo que Ele pede, aquilo que a palavra dEle nos orienta a fazer, ou nós fazemos a vontade do mundo. Viver na sombra da nossa vontade humana torna-nos escravos da ansiedade, dependentes emocionais de aprovações. Nós não temos que estar querendo ser aprovados pelo homem, porque quando nós descansamos no Senhor, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós não precisamos da aprovação do homem, porque é uma consequência tudo isso. É tudo uma consequência. Porque se nós estamos embaixo da vontade do Pai, nós seguimos a palavra dEle, e tudo vai vir. Nós vamos ter paz na nossa casa, nós vamos ter paz com os nossos amigos, no nosso trabalho. Mesmo que se levantem com palavras duras, com palavras contra nós, nós sabemos em quem nós confiamos. Nós estamos firmes na palavra. Um exemplo prático sobre a falsa sombra. Nós esperarmos, não é sermos bem aceites, sermos integrados na sociedade da forma errada. É como nós tentarmos nos refugiarmos embaixo de uma árvore seca. Nem precisa ser uma árvore seca. Pode ser daquelas árvores que no verão caem as folhas todas e depois ela volta a brotar quando está chegando ali o outono. Aí você vai para debaixo dessa sombra, o que acontece? Não tem sombra. As folhas caíram. O sol continua castigando. Há um ditado antigo, eu não sei se aqui em Portugal era usado, mas eu lembro de criança ouvir esse ditado, eles falarem, tapar o sol com a peneira. Não tem como. Isso é uma sombra falsa. É uma sombra que nos dá uma segurança falsa. Mas quando nós descansamos no Onipotente, no El Shaddai, no Todo-Poderoso, no grande Eu Sou, há um contraste da sombra, da vontade do homem com essa sombra divina. Diferente da sombra divina, a sombra dos homens, nós confiarmos em governos, em riquezas ou na nossa própria força. É descrita na Bíblia como passageira, é enganosa, como uma nuvem que se dissipa. Vemos isso em Tiago 4,14.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá. Nem o amanhã, é daqui 1 minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer. Só o Senhor. Porque que a vossa vida, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É enganosa. O profeta Isaías, ele avisa sobre o perigo de confiar na sombra do Egito. Nos nossos dias, nas alianças humanas, nas alianças confusas, incertas, duvidosas. Ele chama de vergonha e confusão. Vemos isso em Isaías 32 e 3. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Nós queremos essa confusão para a nossa vida? Não, né? Eu não quero para a minha. Mas há um preço a gente a pagar. Nós temos que fazer algo para que essas promessas, elas venham sobre a nossa vida. Enquanto a sombra do homem é um esconderijo de falha, quando o sol muda de posição, enquanto essa sombra vai e vem, a sombra do Onipotente é estável. Porque nele não há mudança, nem sombra de variação. A do homem move-se conforme o sol. O sol levanta, o sol baixa. E a sombra, se a gente vê durante o dia, conforme a posição do sol, nós vamos vendo que a sombra vai mudando. A sombra de Deus não. A sombra do Onipotente, ela é estável, ela é segura, ela não tem variação, ela não muda. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O versículo de Salmo 91:1, ele termina dizendo que este habitar resulta em descansar. Descansar aonde? À sombra do Onipotente. Ele começa dizendo, não é? Habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, o que vai acontecer? Nós vamos descansar na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso, onde a alma encontra paz, onde a alma encontra refrigério, aonde a alma encontra cura. A sombra do Onipotente, ela traz cura às nossas almas. Estar à sombra de alguém significa que essa pessoa está entre nós e o sol ou uma luz, porque muitas vezes as luzes também incomodam os nossos olhos. E muitas vezes nós procuramos fugir também da luz. Somente quando temos problema nos olhos, nós tentamos o quê? Procurar uma sombra onde a luz não bata diretamente nos nossos olhos. E quando nós nos achegamos a alguém à procura da sombra, nós corremos um risco dessa sombra movimentar-se para onde nós não devemos ir. Enquanto se nós nos refugiarmos na sombra do Onipotente, nós estaremos seguros, nós estaremos firmes. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para desfrutar dessa sombra, para que nossa alma
encontre paz e que nós possamos nos conectar com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo, através da intimidade com Ele. Se não houver intimidade, não tem como habitar no esconderijo do Altíssimo. Não tem como. Nós temos que ter intimidade para nos achegar ao pé do Pai, para nos alcançarmos a sombra dEle. Quanto mais perto dEle, mais protegido nós vamos estar. Porque Ele se coloca entre nós e entre o sol escaldante da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas amarguras, das nossas dúvidas, dos nossos sentimentos que ora estou, ora não estou bem, estou mal. Hoje estou com Cristo, hoje eu vou fazer, hoje eu vou acontecer. Pastora, sério que tem que ir lá limpar a igreja? Pastora, não dá para ser para a semana que vem, não? Aí para a semana estamos todos alegrinhos. Aí a irmã Letícia marca um ensaio. Vamos a igreja toda ensaiar que vamos para, digamos agora para a festa dos tabernáculos, né? Vamos fazer algo diferente. Letícia, sério, irmã? Uma semana tão corrida. Isso mostra o quê? Uma sombra que vai e uma sombra que vem. Parece a onda do mar que a palavra fala, não é? Não sejamos como a onda do mar. Mas quando nós estamos perto de Jesus, quando nós nos aproximamos dele, através da comunhão com o Espírito Santo, quando nós criamos intimidade com o Espírito Santo, nós estamos guardados por essa sombra. Essa sombra, ela nos traz cura, ela nos fortalece. Nós vemos isso no exemplo de Pedro, em Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Agora vamos imaginar, se só a sombra de um homem pode fazer uma coisa dessa, pode curar. Agora imagina se nós estivermos embaixo da sombra do próprio Deus, do El Shaddai. Pode fazer uma transformação na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Imagina nós estarmos embaixo dessa sombra. Não é a sombra só de um homem, é a sombra do Todo-Poderoso. E há como, sim, nós estarmos embaixo dessa sombra. A decisão, ela é nossa, de nos achegarmos a Deus e receber a cura que a sua sombra nos proporciona através da nossa fé. Amém? É uma decisão nossa. Eu não posso decidir por nenhum de vocês, eu não posso decidir pelos meus filhos. A pastora não pode decidir por mim. A decisão é nossa, só nossa. Descansar não é dormir, é confiar. Isso eu já descobri isso há muito tempo. Porque nós podemos, assim seria fácil, não é? Estamos com um problema sério para resolver. Olha, eu vou dormir, descanso, né? Vou levantar, já não existe mais problema. Não, não é assim. O dormir traz descanso ao quê? Ao corpo físico. Mas aqui nós estamos a falar da nossa alma. O dormir, ele não traz o descanso à nossa alma. Mas sim o confiar. Confiar em quem? No Todo-Poderoso, no Altíssimo, no Jesus Cristo. O descanso de Cristo, nós encontramos o seu cumprimento pleno no convite de Jesus em Mateus 11:28. Jesus, ele promete um descanso para nós. Ele traz esse descanso para nós. Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o que é que nós temos que fazer? Vinde. Vinde a mim. E como que nós vamos a Ele?
Quando nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente, através de Jesus pela obra da cruz. Não significa que os nossos problemas vão desaparecer. Não. Eles não vão desaparecer. Se alguém vem a Jesus achando que os problemas vão todos desaparecerem, tem uma triste notícia. Não vai. Não vai. Os meus, pelo contrário, muitos até aumentaram. Mas nós temos algo que Ele promete para nós. Quando nós estamos nele, nós vencemos todas as nossas lutas, todas as nossas aflições. Se faltar, mas não faltar a presença de Deus, Ele proverá. Se faltar e você não estiver na presença de Deus, você vai ter que sujeitar a misericórdia humana. E muitas vezes a misericórdia humana não se move. Nós temos visto nos dias de hoje o coração do homem tão mau, o coração do homem tão severo. Então é melhor nós descansarmos nessa presença. É melhor nós irmos a Jesus, porque nós sabemos que Ele vai nos dar esse alívio do nosso cansaço. Ele vai nos aliviar. Quando nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, nós sabemos que ali o dono da sombra é maior que os problemas e as nossas lutas. Mas quando nós decidimos descansar embaixo da sombra dele, nós sabemos que as lutas virão, os problemas virão, mas Ele está conosco. Ele não vai nos deixar por nada. Ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai trazer orientação, vai nos trazer solução para os nossos problemas e vai nos sustentar naquelas coisas mais difíceis da nossa vida. Porque Ele é o quê? Ele é o onipotente, Ele é o todo-poderoso. A verdadeira segurança não está na ausência desses problemas, dessas lutas, mas na presença daquele que permanece livrando quando nós estamos nesse abrigo, quando nós estamos conectados com Ele. Nesse abrigo há fidelidade, nesse abrigo há amor, a cura, a restauração. Nesse abrigo há muito mais daquilo que nós pensamos que Ele pode fazer por nós. Descanso não é falta de problemas, é presença, é intimidade com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Se nós não tivermos essa intimidade, nós não vamos descansar. Não conseguimos descansar. Por isso que nós temos que ter intimidade. Os problemas vão vir, mas eles não vão resistir. No Salmo 91, é um chamado para mudar de endereço espiritual. Esse salmo, esse versículo do Salmo 91:1, ele chama-nos a mudar. Nós temos que mudar. Se nós estamos numa posição que nós vamos só pela nossa vontade humana, nós temos que ir pela vontade do Pai. Nós temos que nos achegar a Ele. Nós temos que buscar a presença dEle. Se você tem vivido sobre a sombra das suas próprias preocupações, ou das expectativas dos outros, hoje é o dia de se mudar para o esconderijo do Altíssimo. Reflita nisto. Hoje é o dia de mudar para o esconderijo do Altíssimo. É difícil, não é fácil, porque muitas vezes é muito mais agradável a nós permanecer como nós estamos, porque mudança traz dor muitas vezes. Quando nós vamos mudar de casa, de endereço, dá muito trabalho, não dá? Então tudo que é mudança dá trabalho, muitas vezes dói. Mas vamos fazer essa escolha hoje. Vamos fazer essa escolha, não vamos habitar
no nosso homem, na nossa vontade. Vamos habitar no esconderijo do Altíssimo. O ano acaba de começar. Vamos ter passos práticos em 2026. Talvez 2025 foi um ano muito difícil. Um ano onde nós quase fomos torrados pelo sol. Não é dos nossos problemas, das nossas expectativas humanas. Tudo aquilo que nós esperamos que Deus ia fazer, e Ele virou para nós e não é como você quer. É como eu quero, é o meu tempo. E isso dói. Porque você tem que andar mais uma milha com Ele. Se calhar 2025 foi assim. Foi um ano duro, um ano difícil. Nós ficamos, muitas vezes, decepcionados. Mas vamos fazer diferente nesse início de ano. Vamos fazer diferente em 2026. O Pai, Ele está a dizer: chega para perto, vem para a minha sombra. Ele nos convida hoje. Sai desse sol escaldante, vem, se achega a mim. Há tempo ainda, o ano mal começou. Não vamos fazer as mesmas coisas de 2025 esperando resultados diferentes, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Nos dias atuais, a aplicação do Salmo 91:1 começa com uma autoavaliação. Onde temos fixado nossa morada espiritual? Em um mundo de constante agitação, de ansiedade, de incertezas, somos constantemente tentados a habitar em outras sombras. A segurança financeira, o reconhecimento social, o controle pessoal. Este versículo, ele nos convoca a uma mudança radical de endereço espiritual. A fazer do esconderijo do Altíssimo o nosso lar permanente. Isso significa priorizar a comunhão com Deus através da oração, através da leitura da palavra, da adoração, tornando-o o centro da nossa existência. Quando nós fizermos isso, nós estamos nos conectando com o esconderijo do Altíssimo. Aproveite o início do ano para identificar áreas onde tem seguido o seu próprio conselho. Em vez da direção divina e priorizar a intimidade com o Espírito Santo. Separe os primeiros minutos do seu dia. Ore ao Pai. Leia a palavra. Temos 3 canais na Arca. Temos devocional. Temos a Bíblia que nós estamos lendo. Gente, é muito bom. A gente descobre cada coisa assim fantástica. Estou muito empolgado. Eu acho que vocês deviam começar, que vocês iam adorar. Mesmo assim, Gênesis, então, é fantástico. Temos o canal dos Salmos. Nós temos muito material. Nós só não nos dispomos para buscar a Deus, para poder nos conectarmos com Ele, se nós não quisermos. E se nós fizermos isso todos os dias, vai chegar um tempo que isso vai tornar em nós um hábito tão grande que você vai sentir falta o dia que você passar do horário e você não conseguir fazer. Porque quando nós começamos a ler um livro, não há livros que prendem a nossa atenção e a gente não quer ver o fim dele. Você fica procurando buraquinhos no dia para você ir lá e ler mais um bocadinho do livro. Faça isso com a palavra. Se conecte com o Pai. Que vocês vão ver que diferença que vai ser na vida de vocês. É só criar esse hábito. Levanta 10 minutos, 15 minutos mais cedo. Começa assim. De repente você vai ter necessidade de levantar meia hora, 1 hora mais cedo. E a gente vai ver a transformação que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. De que maneira a sua vida está refletindo a habitação constante no Altíssimo? Tem buscado essa intimidade com o Pai? Tempo para orar, para estudar?
Temos feito isso? Quais medos você precisa entregar a Deus para experimentar plenamente a confiança nele e de todo o seu coração? Uma intimidade com ele. Que quando acontecer alguma coisa, antes de eu ligar para qualquer pessoa, até mesmo meu marido, vou me conectar com o Pai. Em vez de a gente ficar falando com o vizinho, ficar falando com o amigo, falando, vamos orar ao Pai, vamos nos conectar com Ele. Vamos criar esse hábito. Esse medo que nós temos da vida, a insegurança do amanhã, vamos entregar a Deus para experimentarmos essa sombra, essa proteção que Ele traz às nossas vidas. O chamado é claro. Ame a Deus, conheça-o intimamente e confie nele de todo o seu coração. Pois Ele é o nosso refúgio inabalável e a nossa salvação eterna. Não há outro lugar, não há outra sombra. Habite na sombra do Onipotente. Sua fé e o seu refúgio, onde Deus manifesta sua inabalável proteção e salvação. Habite na sombra do Onipotente. Sua fé e o seu refúgio, onde Deus manifesta a sua inabalável proteção e salvação. Amém? Vamos terminar com o versículo 2 do Salmos 91, que é um complemento do 1, que diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Só que há a condição de habitar no Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Para isso nós devemos criar esse tempo. Quem ainda não criou esse hábito, tem que tomar essa decisão. Tem que saia da sombra da preguiça, saia da sombra do medo, saia da sombra de é mais fácil ir pela fé da pastora, é mais fácil ir pela fé do pastor, é mais fácil ir pela oração da Rosilene, que é intercessora. É mais fácil. Não, não é. Procura, toma essa decisão hoje. Analisa o teu interior. Procura em você o que é que você ainda não entregou a Deus. O que você ainda usa como sombra. Sombra é algo que nós ainda não temos certeza. Nós precisamos nos achegar. E quando nós nos achegarmos ao pé do Pai, quando nos achegarmos ao pé de Jesus, através do Espírito Santo, da intimidade com Ele, de lermos a palavra, de orarmos, de clamarmos a Ele, aí sim nós vamos conhecer essa sombra. E vamos estar seguros, porque essa sombra não falha. Essa sombra não falha. Ela não varia nem para um lado nem para o outro. Ela está ali. Basta você escolher. Eu vou permanecer na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso. Amém? Convido vocês a se levantarem, que vocês façam essa análise no coração de vocês, que vocês possam ver em que sombra vocês têm descansado, em que sombra vocês têm esperado o alívio. Analisem vocês. E hoje faça essa escolha, a escolha de sair da tua zona de conforto e ir para os pés do Altíssimo. Escolher esse refúgio. Mas para habitar nele, nós temos que tomar essa decisão. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua grandeza, Senhor, te agradeço, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Agradeço a ti, Senhor, por esta palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço a ti, clamo a ti, Espírito Santo, traz
as nossas mentes, aquilo que ainda não permite que nós estamos à tua sombra, que nós ainda rejeitamos fazer para conquistar, Senhor, esse lugar aos teus pés. Porque para nós, ó Deus, isso tem que ser uma conquista, Senhor, diária, Senhor, vencida, Deus, nos nossos sentimentos, nos nossos achismos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, leva-nos a cada dia, Senhor, conquistar um bocadinho mais, ó Deus, essa sombra, Senhor. E quando a gente for ver, Senhor, nós já estamos totalmente tomados por ela. Nós estamos, ó Deus, guardadas, ó Deus, por ela. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, hoje, Deus, traz esse alívio, Senhor, sobre a Tua igreja. O alívio, ó Deus, embaixo da Tua sombra, Senhor. Que nesse início de ano, Pai, que nós possamos, ó Deus, escolher, Senhor, nos refugiar embaixo da Tua sombra, Senhor. Não embaixo, ó Deus, da sombra do homem, ó Deus, do mundo, Senhor. Que temos ouvido, Senhor, tantos rumores de guerra, tanto ódio, Senhor, tanta coisa má, Pai. Nós temos visto, ó Deus, o mundo ser transformado, Senhor, aos nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, ver, Senhor, que é só em Ti que nós vamos encontrar, ó Deus, esse esconderijo, que é só em Ti, Senhor, que nós vamos encontrar, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. No nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, ela possa vir, Senhor, trazer transformação em nós. Porque quanto mais nós conhecemos dela, Pai, quanto mais nós ouvimos dela, mais ela nos limpa, mais ela nos liberta. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ela traz transformação em nós. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, que nós saiamos dessa sombra, Deus, da sombra da nossa vontade, da sombra, ó Deus, que só traz, ó Deus, angústia, ansiedade em nós, a sombra da aceitação humana. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muda, Deus, a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, que a aceitação, Senhor, que nós temos que ter é a Tua, Pai, é do Espírito Santo, é andar onde o Espírito quer que a gente ande, não aonde, ó Pai, a nossa vontade, Senhor, quer, é fazer a vontade do Espírito, não a nossa. Leva-nos a esse lugar, Senhor, a esse entendimento. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu se mostras presente, Senhor, aqui. Agradeço a Ti, Senhor, que cada um leve, ó Deus, a porção, ó Deus, que vai trazer, Senhor, transformação, ó Pai, a sua vida nesse ano, Senhor, de 2026. Agradeço a Ti, Senhor, por todas as coisas, Pai, no santo nome de Jesus, Senhor. Amém.